Beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, todos vocês já sabem. E nós estamos começando a nossa aula de hoje que são 6 de outubro de 2022. A partir de agora, nós temos aula de Biologia para a terceira série do ensino médio. Beleza, galera? Hoje é quinta. E aí tem que, dia de quinta-feira, graças a Deus o Júnior não está aqui. Então, mas a gente vai cantar, né? Sempre tem uma musiquinha, né? Sempre tem uma musiquinha. Rapaz, semana passada não fez sucesso, não. Eu fui cantar negócio de MPB, o pessoal não gostou, não. Então, vamos voltar pro brega, né? Vamos voltar pro brega. Tens a beleza da rosa e uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. O teu suave perfume. Rapaz, a galera já tá ali, ó. Às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo. Rapaz, olha, vocês me constrangem, sabia? Pelo amor de Deus, rapaz. Música linda dessa, Zé Ribeiro, Beleza da Rosa. Música bonita, rapaz. Vocês ficam aí com brincadeira, rapaz. Música linda demais. Deixa eu mandar uma boa tarde aqui para a galera que está conectado conosco. Galerinha do YouTube, que já está conectada. A Érica não perde uma aula. A Érica já está aí, ó. Já está conectada. A galerinha também de Pimenteiras, de Ribeira Galhota é de Ribeiro Gonçalves, né? E também Ribeiro Pinas, também de Ribeiro Gonçalves. E também Uruçuí. Uruçuí é a terra da soja. Lugar bacana, lugar bonito, lugar maravilhoso. Sempre fomos bem recebidos lá em Uruçuí, com a equipe do Pré-ENEM Seduc. Um abraço para todos vocês de Uruçuí. Gente, hoje nós vamos tratar de um conteúdo, a Érica já respondeu aí, ó. Nós vamos tratar de um conteúdo legal, que fala sobre esse assunto, gente, só para você entender. Ele não é um assunto que cai no Enem. Ele simplesmente despenca na prova do Enem. Então, se eu fosse você, eu não sou, mas se fosse você, eu daria total e absoluta atenção para o nosso assunto de hoje. Questões ambientais e de sustentabilidade. Então, isso é um conteúdo extremamente importante. Então, se você... Isso aqui, você diz assim, mas eu não tenho tempo, professor, o Enem já está bem aí, é no próximo mês. Eu não tenho tempo de estudar tudo. E eu queria uma dica sua para saber o que eu devo estudar para a prova do Enem. Eu vou dizer para você que uma coisa muito simples de você entender. Não pode ir para a prova do Enem sem esse conteúdo aqui, questões ambientais e de sustentabilidade. Você não pode. Não tem a menor possibilidade. Por quê? Porque esse assunto é um assunto que pode até ter uma edição do Enem sobre qualquer outro assunto que não caia. Mas questões ambientais e sustentabilidade, impossível. É impossível. Então, você não pode chegar lá na hora da prova e dizer, mas isso eu não estudei. Então, reconhecer que algumas atividades da cidade e do campo colaboram com a poluição da água, a poluição do solo e a poluição do ar. Inclusive, na prova do Enem, ele trata impactos ambientais, ações antrópicas. Ações antrópicas são aquelas ações que vêm a partir do ser humano. É o ser humano quem faz. Tá bom?
Beleza, galera? Então, tá aqui nosso primeiro slide, que eu quero mostrar para você, eu quero te mostrar o seguinte. Fala sério, gente. Olha isso aqui. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui é um córrego, tá? Sei lá, por onde passa esgoto a céu aberto, tá certo? Aqui é um local onde você deve estar percebendo que tem casas próximas. Tem muitas casas próximas. Aqui tem casas, aqui tem casas. Gente, fala sério. Conviver com esse tipo de situação bem aqui é algo realmente que deixa qualquer um fora de si. Olha, é realmente um absurdo você imaginar que existe esse tipo de cenário, não é? E que pessoas estão morando aí nesse mesmo tipo de cenário que você está vendo aqui agora. Gente, é algo assim revoltante, né? Esgoto contendo micro-organismos causadores de doenças, sabe? Resíduos químicos industriais. Aí você tem uma quantidade assim absurda de doenças que podem proliferar nesse tipo de ambiente aqui. Mas aí eu faço uma colocação que, vez ou outra, o Enem trata: poluição e contaminação. Existe uma diferença entre água poluída e água contaminada. E é bom que você fique atento para isso. Água poluída é toda e qualquer água que contenha resíduos químicos, substâncias oriundas de indústrias, por exemplo, né? Aí é um exemplo. Isso é poluição. Isso é uma água poluída. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui em Teresina, todo mundo sabe que ali na beira do rio Parnaíba, não é? Ali na Avenida Maranhão, você tem o pessoal que lava carro. Então, mas de um modo geral, substâncias que saem dos carros quando são lavados e os produtos químicos jogados ali, utilizados para lavar aqueles carros, são produtos que acabam poluindo o rio. Isso é poluição, tá? Mas é diferente de contaminação. Contaminação é quando a água contém qualquer micro-organismo, tá? Que possa vir a desencadear a formação de doenças. Isso é o que a gente chama de contaminação. Então, água contaminada é uma coisa, água poluída é outra coisa, tá bom? Cuidado para você não confundir, porque mais adiante eu vou fazer questões com vocês e eu vou precisar desse conceito bem aqui, beleza? Eu vou precisar dele. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, passando. Poluição da água provocada por óleo e por petróleo. Isso aí é o que a gente tem visto constantemente nos boletins de notícias. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, vamos lá, galera, ó. Você está vendo aí, né? Quantidade de petróleo. Rapaz, e eu vou dizer um negócio a vocês. Eu acho que dói em mim, dói em você, dói em cada um de nós, quando a gente vê essas imagens que vocês estão vendo aí agora. Agora eu vou fazer que nem o pessoal que apresenta
Mostra as imagens, mostra as imagens. Olha as imagens aí, ó. Essa aqui. Cadê as imagens? Cadê as imagens, Dornelles? Olha aí as imagens aí, ó. Não, tá certo. Olha só aí, ó. Cara, presta atenção. Olha um animal como esse, cara. Lotado, encharcado de óleo, sabe? Se esse carinha bem aí não for salvo rapidamente, você sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. A tendência absolutamente natural é ele morrer. Olha como é que tá ali, cara, do lado de lá. Né? Olha isso. Quantidade de petróleo aí. Olha o estrago que é feito, que o petróleo faz, sabe? Assim, de maneira bem direta. Mas aí, se eu for atrás de outras nuances, outros detalhes, tem muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Então, veja, observa aí que essas manchas de óleo, essas manchas de petróleo aí, elas acabam, estou falando jamais, mas de maneira mais geral, né? Essas manchas, elas bloqueiam a passagem dos raios luminosos, impedindo que a microflora desse local faça fotossíntese, né? E não fazendo fotossíntese, não tem disponibilidade de oxigênio na água. Não tendo disponibilidade de oxigênio na água, o que acontece? Muitos desses animais morrem. Muitos desses animais morrem. Cara, isso é assim, sei lá, cara, eu não sei nem como descrever isso daí. É um negócio assim, de uma maldade fora do comum. O cara fazer um negócio desse. Eu diria que é criminoso. Eu diria que é criminoso. Deixa eu passar isso aqui. Então, veja bem. Poluição da água provocada por esgoto industrial. Professor, isso existe? Ô, pergunta. Você está querendo saber se existe aonde? Próximo das TVs aqui em Teresina, no Monte Castelo, é? Porque isso tem em todo lugar. Infelizmente, tem em todo lugar. Gente, o que eu estou mostrando aqui são esgotos oriundos de indústrias. Mas eu posso mostrar para vocês esgotos provenientes de um monte de outras coisas. Além de indústrias, de outros lugares também. Tá? As indústrias são os mais comuns, né? Mas se você pegar, por exemplo, apartamentos, complexos de casas e condomínios, apartamentos, etc. E você vai ver que lá também são jogados substâncias químicas na água. Deixa eu contar um negócio a você. Antes, se eu não estou enganado, me parece que o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, e ele foi criado em 1989, se eu não estou enganado. Cara, nem sempre houve fiscalização por parte dos órgãos ambientais com relação a esses complexos de indústrias, de parques, de apartamentos, de condomínios, etc. Nem sempre houve essa fiscalização. Hoje é que os órgãos governamentais estão mais pesando mais a mão. Mas, de um modo geral, não era assim. Sabe? Não era assim. De um modo geral, você tinha aí uma quantidade grande de órgãos governamentais que muitas vezes
você não tinha, como ainda hoje muitas vezes não tem por falta de efetivo, né? De um trabalho lindo, trabalho muitas vezes, na minha opinião, remando contra a maré, nadando contra a maré, sabe? Contra a correnteza. Muitos desses órgãos fazem trabalhos belíssimos. A gente tem que aplaudir, porque são verdadeiros heróis, porque muitos sequer têm estrutura para poder fazer o que devia ser feito, né? O que tinha que ser feito. O objetivo para o qual esses órgãos, essas estruturas foram criadas. Mas essas poluições que acontecem diretamente em águas de rios, né? Ou do mar, porque a gente fala muito de rio aqui em Teresina, porque a gente não vive em capital litorânea, né? A gente não vive capital litorânea. Mas assim, se nós vivêssemos em capital litorânea, você vai bem aqui em São Luís, por exemplo, tem lugar ali em São Luís, em praias, na região mais central de São Luís, que você não pode banhar. Mas por quê, professor? Simplesmente porque a água ali, naquele trecho em particular, ela é uma água imprópria para o banho, né? Então, assim, gente, é realmente complicado. Mão humana, onde tem mão humana, é um negócio complicado. Muito bem. Outro problema grave, aliás, o nosso país, nos últimos, 3, 4 anos, não sei, 5 anos, a gente vem pegando uma fama ruim, internacionalmente falando, uma fama muito ruim por conta do desmatamento, por conta das queimadas, né? A gente sabe que essas coisas, elas existem e que muitas vezes os governos têm que pesar a mão para que isso não seja tão maior do que o que já é. Porque, meu amigo, o que existe de desmatamento ilegal, e eu digo, a maioria é ilegal, é um negócio assim impressionante. É algo assim impressionante. Rapaz, se você observa uma situação dessa, né, se você pegar, por exemplo, a imensa maioria, é que, na verdade, você não vai atrás para saber rastrear, porque senão você não faz nada, você não compra nada, né? Você não vai rastrear a origem dessa madeira. Mas que a gente sabe que a maioria delas, com certeza, é ilegal. Agora, o que mais me preocupa, além do desmatamento, é a inépcia do governo e a inércia da justiça em dar celeridade a determinadas coisas. Por exemplo, o IBAMA vai lá, apreende um carregamento de madeira ilegal. Cadê a nota? Não tem. Me dá a origem dessa madeira? Não tem. Me dá o destino? Não tem. Tem nada. Ilegal total. Pois bem, aí essa madeira é apreendida. Ora, a árvore que não deveria ter sido derrubada, lá na sua origem, já foi derrubada. Sabe? Essa madeira, ela ia ser vendida. E as pessoas iriam oferir lucros altos com essa madeira. Professor, e não vai ser por quê? Porque ela foi apreendida. Só que isso fica num depósito dos órgãos federais, né? IBAMA principalmente, e nunca mais sai dali. Muitas vezes a madeira apodrece por falta de local para ser acondicionada adequadamente, apodrece e não se tem uma finalidade para ela. Ah, professor, mas isso é madeira ilegal. Sim, eu sei. Então, para começo de história, nós erramos na origem,
que era para não ter permitido isso acontecer, e aconteceu. Mas já que aconteceu e não tem como pegar essa tora de madeira e voltar para o lugar dela para plantar a árvore novamente, transformar em árvore novamente, pois que pelo menos ela sirva, por exemplo, para programas de casas populares. Pelo menos sirva para isso. O que não pode é cometer 2 crimes: o de desmatamento e o de desperdício dessa madeira que foi desmatada. Isso é que não pode. Sabe? Então, assim, a justiça não tem celeridade para definir. O governo, muitas vezes, falta política pública no sentido de chegar e dizer, olha, é o seguinte, nós temos essa madeira aqui e a gente precisa utilizar essa madeira. Porque senão ela vai se perder. Quando uma vez na vida se define isso, muito mais por boa vontade de quem está ali, do que propriamente por políticas públicas que deem destinação adequada a isso, a madeira já está podre, não serve mais para ser utilizada. Nós aí passamos a ter 2 problemas, quer dizer, além de ter o problema relacionado ao desmatamento que aconteceu, nós temos outro problema. Qual que é o outro problema? O outro problema é o desmatamento e o outro problema é a questão da não utilização, não é, dessa madeira, uma vez que ela já foi perdida mesmo, né? Quer dizer, ela já foi extraída. Beleza? Então, vamos lá. Pronto. Olha só, queimadas. Outro problema grave, meu irmão. Outro problema gravíssimo, não é? Mas por que, professor, que por que a queimada é um problema grave? Então, vamos lá. Quando a gente fala de queimadas, nós estamos falando da perda de cobertura vegetal. E a perda de cobertura vegetal tem implicações enormes. Sabe? Assim, implicações absurdamente grandes para nós. Muito, muito grandes. Se eu pegar, por exemplo, uma determinada área que estava sendo desmatada, ou mesmo que ela não tivesse, pior ainda se ela não for desmatada, se ela for uma área que está com a cobertura vegetal boa, meu amigo, é um problema grave. E aí você vai e faz a queimada dessa área, rapaz, a perda ali é enorme. Outro ponto negativo para a imagem do Brasil, internacionalmente falando, foram as questões das queimadas. As queimadas tiveram aí uma implicação enorme, enorme, quanto à imagem do Brasil. Quer dizer, a gente precisa, lógico, fazer, claro que a gente sabe que essas queimadas elas existem, e nem sempre elas são queimadas criminosas, não, gente. Né? Também não é assim. Mas eu posso dizer a vocês que algumas delas são. E quando são criminosas, eles botam para valer. Qual é a finalidade, professor? Só a maldade mesmo? Não. A finalidade é encontrar áreas, criar áreas de, vamos dizer, de pasto para gado, pronto. Né? Áreas de pasto para o gado. O Brasil vende uma quantidade muito grande de carne. E aí é preciso ter gado. Para ter gado é preciso ter o que eles comam. Eles têm o que comer. Para eles terem o que comer, é preciso ter pasto. Não dá para criar gado com ração. Não tem como. Tem que criar o gado com o quê? Com o pasto. Se não tiver pasto, já era. Beleza? E as queimadas têm contribuído substancialmente para isso. Substancialmente para isso. Olha aí, um exemplo claro. Olha aí a imagem mostrando a queimada. Olha isso. Cara,
isso é assim, de consequências absurdas. As consequências aí são imensas. Olha o tamanho, quer dizer, quando você queima, você além de perder a cobertura vegetal que está aí, tem um outro problema. Qual é o outro problema? É a questão daquela árvore, daquelas árvores que você perdeu e que com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta, você não vai ter mais ali tão cedo aquela área restabelecida. Você não vai ter. Não vai ter tão cedo aquela área restabelecida. É realmente impressionante isso. Então, o Brasil precisa ter um controle maior de queimadas. Para isso é preciso ter uma fiscalização grande. Do contrário, não tem como fazer de conta que nada aconteceu. Não tem como. Infelizmente. Então, queimadas são práticas agrícolas e pecuárias que consistem em colocar fogo na vegetação local. Os tipos mais comuns são a queimada da cana-de-açúcar, nos estados brasileiros, que produzem açúcar e álcool. Né? São exemplos. Aí, né? São exemplos da utilização da queimada. São práticas, na verdade, práticas agrícolas ultrapassadas, né, gente? Práticas agrícolas modernas não fazem uso de queimada. Não fazem. Mas por quê, professor? Porque a gente sabe que a queimada, ela empobrece o solo. E isso, a médio prazo, não é nem a longo prazo, não. É a médio prazo mesmo. A médio prazo, você tem uma perda de qualidade do solo enorme, que vai ter consequências. Não tem jeito. Vai ter consequências. Muito bem. Poluição com agrotóxicos. Se eu disser para você que o Brasil é o país que apresenta o maior consumo de agrotóxicos do mundo. Vocês acreditam? Preste atenção no que eu estou dizendo. Do Brasil, dos países, o Brasil é o que apresenta o maior consumo de agrotóxicos no mundo. Eu chego a dizer para vocês que o Brasil é o lixeiro do mundo no que se refere a agrotóxico. O lixeiro do mundo. É impressionante, né? O Brasil, quanto o Brasil aceita de agrotóxico. E o agrotóxico, pessoal, é vamos dizer, um tipo de produto químico que ele fica por muito tempo. Ele fica por muito tempo. O agrotóxico, ele passa mais tempo na cadeia alimentar. E isso acaba se impregnando, fora o fato de que alguns deles não são biodegradáveis. E por não serem biodegradáveis, esses caras têm uma consequência muito ruim. Por não ser biodegradável. Então, a consequência deles é exatamente se acumular na biomassa dos organismos dessa cadeia, dessa determinada cadeia alimentar. Olha que coisa terrível. Então, as consequências realmente não são boas. E aí você tem, junto disso, um outro problema. Qual é? O fato de haver agressão direta à saúde humana e à saúde do meio ambiente também. Então, tudo isso são pontos extremamente importantes que precisam ser levados em consideração.
são pontos importantes e que precisam ser levados em consideração. Meu amigo, se você for parar um pouco para pensar, a quantidade de agrotóxico utilizado nessas lavouras é realmente um negócio absurdo. E aí, meu amigo, isso tem consequência para nós, né? Claro, lógico. Para onde vai todo esse veneno? Você chega no supermercado, tá lá aquela, como você está vendo aí, ó, um expositor de frutas e verduras, coisa mais linda do mundo. Meu Deus, que pimentões lindos, que cenouras limpinhas, que batatas atraentes, que tomates vermelhos. E você acaba comprando, pensando que esses caras têm uma qualidade considerável. Porque eles estão parecendo tão saudáveis, tão lindos. Mas na verdade, são veneno. São substâncias que têm uma grande quantidade de agrotóxico. Aí você pergunta, mas professor, nem lavando eu vou ter, tirar esse veneno todo? Galera, nem lavando. Não vai adiantar muita coisa, não. Mas não vai adiantar mesmo. Aí, esse agrotóxico, ele já impregnou na biomassa do vegetal. Então, não vai ser fazendo essa lavagem que vai resolver, não. Quais outros problemas que os agrotóxicos trazem? Bom, eles eliminam pragas da lavoura, mas também eliminam insetos úteis, como aqueles que fazem polinização. O que mais, professor? O uso continuado, né, do agrotóxico diminui o número de insetos e aumenta o número de resistentes a ele. Muitas pessoas que aplicam agrotóxicos nessas plantas não utilizam roupas especiais, os chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. E isso é um problema grave. Bom, para a gente entender melhor o mal que a gente faz ao meio ambiente, é preciso saber o que é meio ambiente. E meio ambiente, pessoal, é a totalidade do planeta e os elementos que o compõem. Quer dizer, não é quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de quê exatamente? Nós estamos falando da parte física, química, biológica, natural, artificial, orgânico, inorgânico, enfim. Tudo isso compõe o meio ambiente. O planeta todo, com todos os seus componentes, é o que a gente chama de meio ambiente. E fora esses problemas que nós conseguimos causar, como se eles fossem poucos, né? Nós também temos outros problemas relacionados, por exemplo, problemas ambientais, relacionados, por exemplo, à obtenção de determinadas formas de energia que muitas vezes são colocadas como limpas, né? Mas que, na verdade, por mais que você ache que elas são limpas, e elas são bem mais, claro, bem mais limpas, bem mais interessantes do que outras formas de energia, mesmo assim, essas formas de energia acabam trazendo problemas graves para nós. Problemas graves, hein? Como, por exemplo, o caso da energia maremotriz, tá? Aí é um exemplo clássico que pode aí oferecer impactos, como, por exemplo, o ruído provocado pela turbina, seja pela modificação decorrente das instalações da usina, ou pela própria presença da turbina ali. Acaba gerando problemas para os animais que vivem naquela área. Tem suas vantagens? Tem, mas também tem desvantagens.
O outro caso são as usinas eólicas, como a que você tem ali na estrada que vai para Pedra do Sal, não é? Eu não tenho certeza, eu acho que essa daí não é. Mas eu já trouxe imagens aqui no canal Educação daquela que a gente vai ali para Pedra do Sal, né? Cara, vamos dizer, são tipos de energia que a gente só vê o lado bom. Mas essas hélices, elas podem provocar problemas relacionados à morte de pássaros, atrapalhar, se ela estiver na rota de aves migratórias, atrapalhar a rota dessas aves, né? O que mais? Tudo isso aí são fatores que causam problemas graves, né? Impactos visuais, quem dera, né? Ruídos provocados pela turbina, quem dera que os impactos fossem só visuais. Impactos ambientais, esse aqui é de lascar, impactos ambientais oriundos da obtenção da energia nuclear. Aí é um exemplo, né, gente? Aqui no Brasil nós temos Angra 1 e Angra 2. Angra 3 já era para ter saído do papel, mas ainda não saiu. Né? Mas, assim, é preciso ter muito cuidado, porque a gente sabe que a energia nuclear ela é oriunda da fissão do núcleo pelo bombardeamento feito por partículas de nêutron de um átomo enriquecido. Na maioria das vezes, o urânio 235. Né? Quer dizer, a partir daí você tem uma energia nuclear onde o aquecimento levado, gerado pela reação, leva ao aquecimento da água, que vai girar a turbina e transformar em energia elétrica. E aí, meu irmão, chegamos no desenvolvimento sustentável, quer dizer, tudo que eu coloquei para vocês de impacto na aula de hoje se perde se nós não praticarmos o chamado desenvolvimento sustentável. Volta para mim. Galera, nós vamos agora fazer as nossas questões, eu quero a contribuição de vocês, tá? Vou colocar a questãozinha na tela e aí eu dou um tempo e a gente discute sobre essa questão. Primeira, o desmatamento é, sem dúvidas, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequências do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, beleza. Cadê a participação da galera? A Érica colocou letra C. Cadê o pessoal que está no IPTV aí? Vamos lá. Letra C, muito bem, Érica. A elevação desproporcional da umidade. Gente, ele quer o exceto, quer dizer, o que não tem nada a ver com desmatamento. Não tem nada a ver provocar elevação desproporcional da umidade. Isso não está relacionado com a questão do desmatamento. Questão de número 2, já está na tela, hein? O Brasil enfrenta diversos problemas ambientais que prejudicam as diferentes espécies que aqui vivem. De acordo com o IBGE, 3 problemas ambientais são os mais relatados no Brasil. Marque a alternativa que indica quais são esses problemas. Essa é fácil. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galera. Tá aí. O pessoal do IPTV continua sem participar. Vamos lá, galerinha. Então, questão de número 2, gabarito letra D, diz o seguinte: assoreamento, desmatamento e queimadas são as mais relacionadas, né, à questão de problemas ambientais. Que, segundo o levantamento do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e, portanto, é um órgão federal, um órgão importante. Tá? Não é um número extraoficial, é um número oficial. Muito bem. Um dos principais problemas ambientais que acontecem no Brasil são decorrentes do acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos, desencadeando a obstrução dos fluxos de água e destruição desses hábitats. Esse problema é conhecido como? Como é o nome desse problema? O problema de acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos. 2 minutinhos eu volto, é rápido. Até já.
gabarito da questão de número 3, segundo a Érica, é letra C. Muito bem, o assoreamento, né, é um problema grave causado pelo acúmulo de sedimentos nos ambientes aquáticos. Então, quando você tem acúmulo de sedimentos, você tem um problema grave chamado assoreamento. Tá certo? Essa é fácil, na verdade, né, gente? Combinar que essa daí é fácil demais. Vamos para 4? Vamos lá? A contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente, principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa de ingestão de água contaminada. Ó, cuidado para não confundir a ingestão de água contaminada com água poluída. Lembra, contaminação é diferente de poluição. 2 minutos e eu estou de volta. Até já. Muito bem, galera. Questão 4. A Érica colocou o quê, meu Deus? Letra D de dado? Será que é isso? Olha aí. Sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis. Deus me livre. Aproveitar a água da chuva para fins potáveis, Deus me livre. A água da chuva serve para um monte de coisa. Agora, para beber, não, né? Claro. Beleza, e a última de hoje não é para você responder. É apenas para copiar. É para casa. 1 minuto. Eu vou mostrar essa aqui, né? Você faz o print e vou mostrar essa outra aqui, ó. O gabarito é o de menos, pronto. Essa daqui, ó, pronto, para casa. Tá? 1 minuto e eu volto. Até já.
Muito bem, galera. Aí é só para você copiar, tá bom? Gabarito aí, mas não vale, só para você copiar. Meus irmãos, meus queridos, forte abraço a todos. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para 2 aulinhas. Até lá.